Maravilha. Só deixa eu fechar às 16 horas para não. Deu, fechou. Pessoal, obrigado por terem vindo. Lamentavelmente, para variar, não vem todos, o que é uma pena. Eu queria deixar alguns recados para quem for assistir e para vocês que estão aí. Lembre-se, por favor, a forma de comunicação do Instituto com vocês, dos professores com vocês, é sempre via e-mail. Deixa eu abrir a porta aqui. E aí, por consequência, já que é via e-mail, vocês têm que manter o e-mail de vocês atualizado. Alguns de vocês têm lá um e-mail que foi colocado pela mãe ou pelo pai quando foi fazer a matrícula. Se vocês não estão usando aquele e-mail, vocês podem me mandar um e-mail que eu mando o link de como vocês alteram, tá? Mas é extremamente importante, porque o CIA e o Moodle estão vinculados a esse e-mail que vocês reportam lá, tá? Então a gente não consegue se comunicar com vocês se não for dessa maneira. E eu peço de novo, encarecidamente, que vocês olhem seus e-mails todos os dias, não só por minha causa, mas por causa de todas as disciplinas. Eu tenho 6 alunos que não enviaram a primeira atividade, o que é uma pena. Já se perde ponto aqui desnecessariamente, porque o objetivo dessas atividades é que vocês tenham um ano tranquilo, mas eu preciso que faça atividade. Quem não fizer atividade fica em recuperação, e recuperação não é uma boa ideia. Bom, e quem perdeu a primeira aula também, eu vou fazer um rápido refreshment sobre a Revolução Industrial e a Revolução Agrícola, tá? É importante essa introdução por causa do que vocês vão ver daqui para frente em termos de teoria. O mundo costuma, e os professores e os livros, de um modo geral, eles são muito repetitivos ou eles elogiam ou destacam é a palavra melhor, destacam mais a Revolução Industrial do que a Revolução Agrícola, tá? E isso, na verdade, é um erro. A Revolução Industrial fez a humanidade evoluir mais rapidamente em termos de tecnologia. As cidades ficaram mais cheias. Mas quem, de fato, fez uma mudança radical na forma do homem viver e da forma dele habitar, de conviver com os outros, foi a Revolução Agrícola. Por que isso? Porque os homens lá no começo eram nômades, eles ficavam circulando de uma região para outra, à medida que esfriava ou que acabava o alimento que eles precisavam lá, eles iam para uma outra região. E aí, se você viaja de um lado para outro toda hora, você tem menos filhos, porque você teria que carregar mais coisas, tá? Então as populações eram bem pequenas. No momento que ele aprendeu a cultivar a terra, ele não precisou mais ficar viajando, ou pelo menos não precisou a comunidade inteira se deslocar. Então, eu comecei a colocar várias tribos, comecei a criar várias tribos perto de recursos de água. Com isso, como eu aumentei o volume de alimentos e não precisei mais ficar viajando, aumentou o número de pessoas. Aumentando o número de pessoas, começou a ter os problemas de convivência, né? E de inveja, de vaidades. E aí precisou se criar as regras, as leis também. Essas regras e leis ficou estabelecido já desde aquele começo, de que eram os mais velhos da tribo que iriam determinar o que era o certo e o que era errado. Uma característica importante também dessa mesma época, que tem reflexo até os dias de hoje, é que essas tribos, apesar de estarem até próximas geograficamente, em função dos rios, elas eram inimigas entre si, porque elas tinham crenças diferentes, elas tinham valores diferentes e, não raro, idiomas diferentes. Então era muito comum elas guerrearem entre si, tentando cobiçar a terra um do outro. Dessa mesma época, começou a ter aconteceu um outro fenômeno, que é nem tudo que eu preciso na minha tribo, eu tenho na minha tribo. Então eu preciso viajar para mais longe para adquirir outras coisas. Então vamos supor que aqui eu consigo fazer crescer milho, e numa outra região mais longe que eu consigo fazer crescer arroz. Então eu levava X sacas do meu milho e trocava por Y sacas de arroz lá. Tá? O que determinava essa troca era o grau de raridade que aquele produto tinha no mercado. À medida que eles foram viajando, se precisou criar estruturas para as pessoas poderem ficar. E aí foram criados os primeiros hotéis. Como é que esses hotéis? Era uma casinha do lado de fora da casa da pessoa que o recebia, não havia cobrança. A pessoa dormia lá à noite e continuava a viagem no dia seguinte. À medida que esse volume de pessoas começou a viajar com mais frequência,
os camaradas perceberam que eles estavam perdendo dinheiro, então começaram a fazer várias casinhas, e aí começaram as primeiras hospedarias que recebiam esses viajantes, e em troca havia vários tipos de diversão lá, bebida inclusive, né? E aconteceu uma outra coisa ao mesmo tempo. Nessas mesmas hospedagens, essas pessoas, por viajarem, duas coisas aconteciam. Elas relatavam que tinham presenciado uma determinada doença em um lugar que elas tinham passado, ou na própria vila deles, e relatavam para os outros como é que tinha sido a cura, o que matava, o que não matava. E isso foi uma forma de transmitir o conhecimento da medicina. E muitos deles adoeciam durante a viagem. Então, os primeiros hospitais vieram dessas primeiras estalagens, dessas primeiras hospedarias. Havia pessoas específicas para tratar desses viajantes. E as pessoas ricas, quando viajavam, elas paravam nos monastérios, elas não ficavam nessas hospedarias. Então, por isso que vocês têm igrejas por vários cantos do mundo, porque eram ali que ficavam as pessoas que tinham grana, né? À medida que a minha tribo e a tua tribo são inimigas, a gente tem que ter um inimigo maior, que é alguém que vem de fora, é um outro querendo os recursos que a gente tem ali. Então, quando o inimigo de fora vinha querendo conquistar uma das nossas terras, a gente já chegava perto da outra tribo, que era a nossa inimiga, e disse: olha, se você deixar me invadir, o próximo a ser invadido vai ser você. Então, vamos nos unir para combater esse inimigo que vem de fora. Para quem já viu o filme do Robin Hood, que é o exemplo que eu sempre relato, que a maioria de vocês já deve ter visto, é o rei Ricardo Coração de Leão unindo os demais lords, ou seja, os chefes dos demais castelos, contra o inimigo comum, que era a França, que queria invadir a Inglaterra. E era exatamente assim que acontecia. E por que eu falo que é importante ter esse conhecimento e o quanto isso se reflete até os dias de hoje? Os países, de um modo geral, o nosso é uma exceção, os países, de um modo geral, eles foram formados na Europa e na Ásia por várias tribos diferentes. Então, eu já havia comentado com vocês que é bobagem aprender mandarim, porque a China, na verdade, foi feita de várias pequenas tribuzinhas, cada uma com seu dialeto próprio, e hoje eles têm 38 idiomas diferentes na China. Só uma pequena parte sabe falar mandarim, o resto não sabe nada de mandarim. Sabe o seu próprio idioma, e quem fala mandarim, por sua vez, não fala o idioma dos outros. É assim nos demais países asiáticos, é assim nos demais países africanos, e é por isso que nós temos até hoje brigas de uma tribo, ontem mesmo, por exemplo, uma tribo de um país africano, são considerados inimigos lá pela restante da população, eles têm o hábito de sequestrar jovens das escolas, estudantes como vocês, para poder pedir resgate depois. Na verdade, eles estão sequestrando inimigos, né? Eles se consideram inimigos até hoje, tá? E é dessa forma que as cidades foram surgindo, porque cada vez mais se aglomeravam para poder se proteger. E aí novas regras foram necessárias. E como é que era a forma do trabalho lá no começo? Era vento, através dos moinhos, eram os cavalos e as vacas fazendo a força para poder fazer rodar o moinho. O moinho é uma pedra em cima da outra, onde você bota o grão lá de milho e transforma em fubá, o grão de trigo para transformar em pão, e assim por diante, tá? À medida que eles entenderam que era possível usar o rio, também passaram a usar o rio, que eliminou a necessidade do cavalo, e também se começou a criar aqueles que detinham terras, aqueles que detinham posses, começaram a ter mais poder, e aí começou a ter uma divisão de classes nas sociedades. Então você tinha os nobres, que eram os donos dos recursos, né, o dono do castelo, o dono das terras, os sacerdotes, que eram os camaradas que tentavam diminuir a distância dos nobres até o céu, aos deuses, os guerreiros para defender, os agricultores que não eram dono da terra, eram pessoas que trabalhavam para os nobres, mas que cultivavam a terra para gerar alimento para si e a maior parte para os nobres. Os escravos, que não tinham direito a coisa alguma, a não ser trabalhar. Os servos, que eram um pouquinho menos do que os escravos, mas não tinham o dom da agricultura. E aí começou a ter outras duas classes importantes. Os marinheiros, porque começaram as navegações, cada vez os países queriam ir mais longe para poder buscar recursos para dominar. Não é à toa que nós fomos invadidos por Portugal, justamente porque aqui havia uma série de riquezas, como ouro, diamante e pau-brasil. O pau-brasil tem uma resina vermelha no tronco dela, que permite que se pinte a roupa de vermelho, e vermelho é uma cor considerada nobre.
e os próprios comerciantes, que é uma classe que veio tempos depois, que começaram a não ter, que eles não produziam as coisas, mas eles compravam de quem produziam e revendiam de quem necessitava. Então isso gerou um comércio, isso começou a gerar banco, começou a gerar moedas diferentes, tá? Então o mundo é o que é hoje, porque houve uma série de fases que na verdade se repetem se vocês pensarem bem, tá? Apenas como curiosidade, apenas na Revolução Francesa, que não foi tão tempo atrás assim, 1789, aliás, dia 14 de julho agora é o dia da Revolução Francesa, havia 14 milhões de cavalos e 24 milhões de bois na Europa. Por quê? Porque esses eram os animais que eram usados para tração, para fazer... Não havia trator, né? Não havia máquina. Eles é que faziam a força bruta, tá? Já em 1750 começaram as primeiras fábricas. As pessoas, e esse fenômeno acontece até hoje, saíam do meio rural e iam para o meio urbano para ter uma qualidade de vida melhor. As fábricas, por sua vez, começaram a entender que o artesão, aquele que fazia um sapato inteiro, ele fazia pouca produção. Então o ideal era botar vários artesãos um do lado do outro, cada um produzindo um pedaço desse sapato. Então um produzia o cadarço, outro produzia a sola, outro produzia a parte de fora, outro produzia a língua do sapato, aquela beirada que fica em cima da sola, do peito do pé, e assim por diante. E no final do dia eu tinha muito mais sapatos produzidos, porque eu me tornava especialista em apenas um pedaço de sapato. Alguns camaradas famosos, para vocês saberem, o Thomas Newcomen, que era um mecânico inglês que ele inventou a primeira máquina a vapor. A ideia dessa máquina a vapor é porque as minas, e eu já comentei isso com vocês lá no primeiro dia, elas enchiam d'água às vezes, porque você ia tirando o carvão lá de dentro e às vezes acertava um veio de um rio. O rio não dava e aí você perdia a mina. E o Thomas Newcomen conseguiu fazer com que essa máquina a vapor enfiasse ar por um cano dentro da mina e para o outro lado de um outro cano saía água, né? Onde entra ar, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, uma lei da física, tá? Então você metia ar e do outro lado saía água e você conseguia esvaziar a mina com mais velocidade. O cara que ficou famoso foi o James Watt, que pegou a máquina do Thomas Newcomen e aperfeiçoou e transformou para mecanizar toda a indústria. Vocês conhecem esse cara aqui através da potência das lâmpadas. Quantos watts tem essa lâmpada? Vem desse cara aqui, é uma homenagem ao James Watt, tá? A gente fala watts, mas o certo seria watts. E finalmente vem o Adam Smith, para quem não manja muito no inglês, TH em inglês é F, tá, pessoal? Adam Smith, ele publicou um livro que vocês conseguem comprar, chamado A Riqueza das Nações, que é a base que é baseado num estudo, que droga, desconfigurou aqui, que ele fez numa fábrica de alfinetes, em que ele reparou que quanto mais especializado fosse um trabalho, mais rápido se produziria, tá? E aí aumentou barbaramente o volume de produção daquela fábrica de alfinetes, graças aos estudos dele. Outros dois camaradas extremamente importantes que têm reflexos até hoje na vida da gente, o Eli Whitney, ele fala de intercambiabilidade de peças. O que é isso aqui na vida real da gente hoje? Quando algum de nós compra um carro, a base dele, o chassi, ele pode ser de vários carros diferentes. Então você tem uma base e várias carrocerias, cada uma de um carro diferente. Se algum de vocês teve a oportunidade de ver os vídeos que eu mandei, óbvio que estava em inglês, mas eu já explico uma parte. O chassi era sempre o mesmo. O que mudava nos carros do Ford era a carroceria. Tinha aberta, tinha fechada, tinha de 4 lugares, tinha de 2 lugares, mas a base é a mesma, tá? E o Charles Babbage, que até hoje é elogiado, que ele pesquisou exatamente para saber quanto a divisão de trabalho poderia render em termos de produtividade. E aí ele queria também que essa quantidade de trabalho fosse paga apenas pelo que a pessoa de fato trabalhou. Por que isso repercute na vida da gente? Porque hoje, por exemplo, em novembro de 2017, tem uma lei nova no Brasil, em que você pode ser contratado por 30 dias, ter uma carteira de trabalho assinada, mas o seu patrão determinar que você só vai trabalhar nos sábados de meio-dia às 2. Ele tem um restaurante a hora que interessa a ele. E quanto que você vai ganhar? Apenas as 2 horas que você trabalhou. Isso é baseado nesse trabalho dos Charles Babbage. É exploração pura, tá? Se vocês estão pensando que é mesmo.
Cada vez mais a Revolução Industrial aí veio a complementar o que a Revolução Agrícola fez. A Revolução Agrícola trouxe o homem para a terra, fixou o homem na terra, e a Revolução Industrial fez com que eu não precisasse mais do homem. Cada vez mais eu só preciso de gente burra para fazer uma tarefa burra, em que em 10 ou 12 minutos a gente ensina alguém a fazer. E se é assim, eu não te pago para pensar, eu te pago para trabalhar. Tá? E essa foi a grande lascada da humanidade. Uma camada da população, 2%, e é assim até hoje, é muito rica, porque são os donos do meio de produção, são os donos das fábricas, são os donos das terras, são os donos do dinheiro, e os outros 98% são as pessoas que são pagas para fazer tarefas burras, repetitivas e que podem ser substituídas a qualquer momento. Tá? A Revolução Industrial é dividida em dois pedaços. Obviamente, não começa um no dia 1º de dezembro e termina a outra no dia 31 de janeiro, não é assim, de dezembro, não é assim. Ela é uma fase lenta que, quando você repara, já está começando a outra sobreposta à primeira, tá? Então, na primeira fase foi quando o artesão deixou de existir e foi colocado lado a lado com outros artesãos, e alguém com grana para bancar isso. Quem eram esses caras? Eram os mesmos sujeitos que investiam em escravidão. À medida que a escravidão foi sendo proibida no mundo, eu, que tinha um monte de dinheiro, em função de ganhar dinheiro com seres humanos, eu queria aplicar isso em outro lugar. E aí me dei conta de que eu podia botar vários artesãos numa mesma mesa de trabalho, produzindo mais coisas do que eles produziriam sozinhos. Eu tinha o local, eu tinha as condições, eu tinha a matéria-prima, e eu passei a ganhar muito mais dinheiro. Ah, mas e o artesão? O artesão passou a ganhar mais dinheiro do que ganhava sozinho. Mas o trabalho dele deixou de ser um trabalho de usar a cabeça para ser um trabalho absolutamente mecânico, um trabalho burro. Eu imagino que todos vocês não gostariam de fazer a mesma coisa o dia inteiro, que ninguém aguenta, né? A segunda fase da Revolução foi se alastrando da Grã-Bretanha para o resto da Europa. Cada vez mais se buscava novos mercados, e é por isso que a Inglaterra pressionou tanto Portugal para acabar com a escravidão aqui no Brasil, porque eles queriam novos consumidores, né? Deixou de ter esse tear primitivo que uma pessoa fazia uma peça de cada vez, de forma muito lenta, para um tear que eu empregava, inclusive, crianças de 5 anos, era o normal. Eu já expliquei no primeiro dia para vocês que o ser humano, o homem, ele vivia até mais ou menos os 35 anos. Aos 5 ele começava a trabalhar, aos 13 já estava casado, tendo filhos, e aos 35 já estava morto. Ele já não servia para mais nada, de tão explorado que era, porque eram 14 horas por dia. Tá? Essa aqui era a máquina a vapor feita pelo Thomas Newcomen, e essa aqui é a máquina a vapor feita pelo James Watt. Vocês podem ver que o tamanho dela, muito menor, permite colocá-la em qualquer fábrica para produzir. Todas elas foram pensadas para produzir energia, para que essas tecelagens aqui, ó, pudessem andar sozinha. Eu não precisava mais de cavalo nem ser humano ali, tá? Essas criancinhas estavam ali só para evitar que o fio se rompesse. Outra coisa que passou a se ter, graças às máquinas de vapor, é o descaroçador de algodão, porque ele permitia que eu tivesse tecido para fazer, né? Lembre-se que tem uma massa de gente que saiu do meio rural, foi parar nas cidades, as pessoas precisavam se vestir, né? E óbvio, gastar com isso. Essa aqui é uma gravura antiga também das mulheres trabalhando nas máquinas de tecelagem. E aí, finalmente, vieram as teorias da administração. A primeira que nós vamos estudar é a da administração científica. Ele se baseou na tarefa. A ideia dele era que era preciso racionalizar. Racionalizar era economizar o número de movimentos, tá? Que cada pessoa fazia para executar alguma coisa. Por exemplo, se vocês forem arrumar a mesa do almoço, é muito mais lógico alguém já levar pratos, talheres e guardanapos do que levar talher, depois levar guardanapo, depois levar prato. Porque significava que você tinha menos deslocamento, tá? Quanto menos deslocamento, melhor para a produtividade. E assim até hoje. Quanto mais vocês conseguirem produzir,
mais o patrão de vocês fica rico. Tem outra série de teorias com bases diferentes, tem na estrutura, nas pessoas, nós vamos ver cada uma delas no ambiente da tecnologia, tá? Isso nós vamos ver ao longo do ano. De um modo geral, e essa é a primeira coisa que eu quero desmistificar na cabeça de vocês, as teorias não são aquela coisa chata do tipo assim, isso funciona bem na teoria, mas na prática não funciona. Na administração, todas as teorias são estudos feitos em empresas reais que tentavam entender como melhorar uma coisa que não estava boa. Ou por que uma empresa conseguiu fazer uma coisa que deu certo e a outra não. E é assim até hoje. A gente tenta estudar formas de melhoria da produção, forma de melhoria do uso do homem, né, das empresas e entender por que algumas dão certo e outras não dão, tá? Bom, já falei que a gente vai estudar cada uma delas. A primeira é baseada na tarefa e depois a gente vai ver as outras, tá? Os expoentes da teoria da administração científica, e ela tem esse nome justamente porque é o primeiro que tenta usar a ciência para medir tempos e movimentos. Se vocês viram um dos filmes, eram dois homens que subiam na rampa, largavam o lingote de ferro e desciam pela outra rampa. Então sempre subia para um lado e descia para o outro. E de tempos em tempos, exatamente 50 minutos de cada vez, eles paravam e eram obrigados a ficar 10 minutos descansando. Por quê? Porque o Taylor pegou alguns operários e resolveu testar novas formas de trabalho. Ele desenhou a forma que cada um poderia trabalhar. Ele não permitiu que eu tivesse o meu jeito de trabalhar e o meu amigo tivesse o jeito de trabalhar. Ele exigiu que a maneira de trabalhar seria aquela que ele estava ensinando. Porque ele reparou que quanto menos movimento a pessoa fizesse, menos cansada ele ficaria. Se a cada 50 minutos ele tivesse uma pausa de 9 minutos, ele ficaria menos cansado e conseguiria produzir muito. O que ele fez? Aqueles turnos de 14 horas, que matavam a pessoa aos 35 anos, ele reduziu para 8 horas de trabalho por dia. Só que a pessoa produzia muito mais nessas 8 horas do que produzia antes nas 14. Por quê? Porque o cara chegava cheio de energia na segunda, aí na terça ele já estava um pouco mais cansado, na quarta ele já estava demolido, na quinta e sexta ele já não produzia quase mais nada. Produzindo 8 horas, eu estou no máximo da minha produtividade de segunda até sexta. Então, no final das contas, o meu resultado é melhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou tá complicado para vocês? Estou entendendo, senhor. Tá. Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Vamos ver aqui alguma coisa bem tranquila. Bom, estudo. Vamos lá. Se vocês resolverem pegar numa penada só 10 horas de estudo direto, porque estão atrasados com alguma matéria, no dia seguinte vocês não vão estudar nada porque vão estar exaustos, tá? Agora, se vocês estudarem um pouquinho todo dia, no final das contas vocês terão estudado muito mais coisa e não estarão exaustos. É a mesma coisa com o trabalho. Trabalho mental também cansa, tá? E essa época também contou com outras pessoas. O Henry Gantt, o casal Frank e Lillian Gilbert, que tinha uma construtora, o Munsterberg e o Ford. O Ford é o dono da Ford montadora, que contratou o Taylor como seu consultor. O Ford melhorou as ideias do Taylor, tá? Nos vídeos que eu mandei para vocês, também tinha o casal Frank e Lillian Gilbert, que ele fez vários testes diferentes, com uma mão, com a mão e o pé, com as duas mãos e o pé. A produtividade aumentava. Vocês conseguiram ver os filmezinhos? Sim ou não? Sim, senhor. Gostaram? Gostei, mas não entendi Gostei. muito, né? Tá tudo em inglês. Não, pois é, mas o inglês não é tão importante. O importante é vocês verem as figuras, tá? Os movimentos, tá? Um dos vídeos da carta mesmo é devagar, porque ele tem que botar uma de cada vez. Depois ele usa o pé para poder abaixar e levantar o grampo. E aí depois ele usa as duas mãos e o pé. E é muito mais ligeiro, ele produz muito mais. Puxa, e eu preciso pensar para fazer isso? Não, é repetitivo. Eu simplesmente faço esse movimento o tempo todo que dá sempre certo. Então,
eles aplicaram, o Frank e a Lillian Gilbert, aplicaram esses conhecimentos, por exemplo, na construção. Eles conseguiam construir muito mais rápido, com muito menos gente. Puxa, Sérgio, o que você está me dizendo? Quer dizer, então, que só ficavam uma meia dúzia de operários que trabalhavam muito e os outros ficavam sem emprego? Sim, exatamente. O Taylor, ele dizia o seguinte, alguns operários foram feitos para trabalhar em alguns tipos de coisa, outros operaram em outros tipos de coisa, e outros não servem para nada. Aqueles que eu entendo que fazem um determinado tipo de trabalho melhor do que os outros, eu vou treinar para uma determinada atividade. Um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Se eu tenho que pegar um monte de terra e botar num carrinho, quanto mais alto for a pessoa, mais ela tem que se inclinar para poder bater a pá de terra e botar no carrinho. Então, para esse tipo de trabalho, o ideal é ter uma pessoa de estatura mediana. Se, por outro lado, eu tenho lingotes de ferro, que são coisas pesadas, tá? 25 quilos cada coisa, cada lingote daqueles que os caras carregavam. Se eu tenho que colocar esse lingote de ferro dentro de um vagão de trem, quanto mais alto for a pessoa, menos força ela vai fazer, porque ela já está na altura do trem, ela simplesmente tem que colocar ali em cima. Então, tinha o tipo de pessoa certa para a tarefa certa. Ele ensinava e a pessoa tinha que praticar aquilo. E ele percebeu, que é o que um dos filmes fala, que ele conseguia aumentar em 140% a produtividade das pessoas, e em vez de trabalhar 14 horas, 8 horas. Se eu fazia com que uma mesma pessoa produzisse muito mais, eu cada vez precisava de menos funcionário. Então foi uma loucura, porque as empresas, no começo, ficaram resistentes. Como reduzir de 14 para 8? Olha que absurdo. Segundo, não acreditavam. Então ele testou numa empresa e mostrou que era possível. Com isso eu consegui demitir um monte de gente, reduzir a quantidade de gente que eu dependia. A tarefa passou a ser burrinha, eu não preciso de nenhum especialista, o cara não precisa fazer faculdade para fazer aquilo. Entrou, eu te explico, você segue as minhas instruções e no dia seguinte vai ter um outro cartãozinho de instruções para dizer o que você faz. Se no dia anterior você produziu menos do que estava previsto, você no dia seguinte tinha um cartãozinho te esperando, dizendo, olha, você não conseguiu fechar sua cota. Se você repetir isso de novo, você vai ser eliminado, um outro vai ser colocado no seu lugar. Até a pá, até os instrumentos que as pessoas utilizavam para trabalhar, o Taylor criou. Porque ele percebeu que havia um erro, que as empresas achavam que estavam economizando, mas não estavam. Se eu precisava de uma pá para trabalhar, antes do Taylor, eu tinha que trazer de casa a minha pá. A empresa não dava essa pá. Só que a pá não era específica para aquela atividade. Então, se eu tenho um monte de pelotas de ferro são as bolinhas pequenininhas de ferro, que são pesadas, e eu tenho uma pá grande, toda vez que eu levanto uma pá dessas, eu vou me cansando. Na primeira eu consigo levantar bem, na segunda já não consigo tanto, na terceira eu já tomo outro, não levanto mais nada. Então ele fez uma pá menor para colocar poucas pelotas de cada vez, para o camarada não se cansar, porque os braços cansam, né? Isso ele reparou. E aí, com isso, colocar bolas de ferro o dia inteiro lá no espaço que tinha que colocar. De outro lado, eu tinha um algodão. Algodão é uma coisa leve, só tem volume. Então, em vez de eu ter uma pá pequena para carregar o algodão, eu passava a ter uma pá grande, porque eu conseguia carregar mais algodão ao mesmo tempo e não me cansava, porque o algodão só tem tamanho, mas pouquíssimo peso. Tem vento naquele troço, né? Então foi com essas dicas todas que o Taylor fez na Midvale Steel, que é esse terceiro nomezinho aqui, ó, de 1878 a 1890, ele se tornou engenheiro-chefe e começou a mudar o modo de produção. Ele deu palestra nos Estados Unidos, deu palestra na Europa, e ele foi considerado um revolucionário pela forma de ensinar a trabalhar, e em compensação foi considerado inimigo dos operários, porque em função da forma dele ser e de determinar, muita gente perdeu o emprego, então ele foi considerado inimigo do trabalhador, tá? Havia protestos, inclusive, ele morreu meio na amargura, tá? Esse camarada não era muito bom das bolas, tá, pessoal? É bom que você diga isso. Ele, quando jovem, você já deve ter visto em filme americano que os jovens têm o hábito de cortar a grama do vizinho ou vender limonada na calçada. Isso vem desde sempre, tá? A religião protestante entende que o indivíduo só vai ter um lugar no céu se ele produzir e o retorno desse dinheiro, desse lucro que ele gerar, for investido na própria comunidade. Então, ele
quando ia cortar a grama dos vizinhos, lá com seus 15 anos, ele media quanto de grama ele cortava, e cada vez ele mudava a maneira de cortar, porque ele conseguia cortar mais grama do que os outros meninos, e com isso ele ganhava mais dinheiro. Então, ele já era doido por esse negócio de medição desde garoto, isso não foi de pequeno, tá? Não foi depois de velho. E o contraponto, enquanto no artesanato o trabalho é de baixo volume, porque eu produzo um pouquinho cada vez, na fase industrial, o meu objetivo é fazer com que cada um faça um pequeno pedacinho, e aí eu torno essa pessoa um especialista. E aqui, por favor, eu sempre peço, todos os anos, um cuidado especial com a palavra especialista. O que é um especialista neste caso? É uma pessoa que faz um determinado esforço para produzir uma pequena tarefa. É o camarada que todo dia só bota uma colher de açúcar numa xícara de café. Esse é um especialista em botar açúcar numa xícara de café. É o cara que todo dia só bota o café na xícara, e todo dia ele faz isso 8 horas por dia. É o camarada que todo dia, dá o exemplo lá do tempo que eu trabalhava. Tinha uma esteira de montagem de comida para avião. Então eram 3 pessoas, uma ao lado da outra. Um pegava uma colher, e botava um pouco de maionese no pratinho. O outro pegava uma rodelinha de ovo e botava do lado da maionese. E o outro enfiava um pepino dentro de uma azeitona e botava do lado desse pratinho. O máximo que eles variavam se numa semana alguém botava o pepino dentro da azeitona, no outro ele botava a maionese. Mas a tarefa deles era sempre essa, sempre burra e repetitiva. Desculpe se alguém trabalha no McDonald's, Burger King, ou tem parentes que trabalham, tá? Mas é a base dessas lanchonetes de fast food, é exatamente o trabalho burro. A pessoa frita a batata, ela frita a batata. Como é que ela bota? Ela liga um botãozinho, a máquina dá um apito, pum! Quando ela dá esse apito, é sinal de que eu tenho que botar a batata. Apitou de novo, a pessoa tira a batata. O que ela faz o dia inteiro? Bota a batata, tira a batata. Bota a batata, tira a batata. O que bota hambúrguer na grelha, ele só bota hambúrguer na grelha. O que bota os pinguinhos de maionese, de ketchup, ele só faz isso o dia inteiro. É um trabalho repetitivo. Mas por que eles fazem isso? Porque eles querem ter o mesmo padrão de sanduíche vendido no mundo inteiro. E sempre com o mesmo custo. Então, se são 4 gotinhas de ketchup, eu não posso pegar o ketchup e fazer assim. O ketchup já é uma bisnaga própria para o cara dar uma apertada e sair só 4 gotinhas de ketchup. Ah, mas se eu quiser botar 8? Não pode, ele vai ser eliminado. Tá, e se eu me cansar e não quiser mais trabalhar aqui? Alguém vai fazer isso no lugar dele. Quanto tempo o cara leva para aprender? 10 minutos. Com isso eu consigo ter uma mão de obra de custo mais baixo, porque eu não preciso de alguém que estudou, eu preciso de alguém que me obedeça. Eu não quero alguém que pense, eu quero alguém que execute. E essa é a grande diferença. E se vocês estão estudando conosco, é porque vocês não querem ser pessoas que executam simplesmente. Vocês querem ser pessoas que planejam, porque vocês querem usar a cabeça, tá? Quem não estuda, passa a vida executando, não planeja. E ele tinha algumas frases padrão. E esse termo é conhecido até hoje, tá? Nas empresas. One best way. One best way quer dizer só tem uma maneira de fazer certas coisas. Não existe uma segunda. E a maneira certa era a que o Taylor tinha definido. Tudo era absolutamente padronizado, e ele cuidava a cada tempo de cada coisa que cada um fazia. Tá, Sérgio, mas isso era antigamente. Até hoje, nas fábricas, eles cuidam quanto tempo tu passa no banheiro. Tem câmeras para todos os lados para saber se você demorou mais ou menos tempo. Isso é assim hoje no mundo inteiro. Mas agora tem gente que está no home office. Não te preocupa. Uma das coisas que muita empresa cuida é que horas você se logou no sistema da empresa lá na tua casa. E o que você produziu daquele dia. Eles têm uma série de algoritmos que determinam se você está produzindo ou não. Vamos pegar um exemplo também recente e também atual. A Amazon, essa empresa ligada totalmente à tecnologia, que faz entregas para tudo que você pede online, ela tem um algoritmo que cuida quanto um transportador consegue entregar de carga por dia. Se esse algoritmo percebe que esse entregador está entregando menos do que deveria na cabeça do algoritmo entregar, ele manda um aviso para o RH para demitir o sujeito e botar uma outra pessoa no lugar.
Por quê? Porque eu não preciso de uma pessoa que isso hoje, tá? Saiu semana passada um artigo de um processo contra isso da Amazon. Se uma pessoa não atinge as metas, ele é eliminado. O algoritmo não quer saber se teve uma inundação naquele dia, o camarada não conseguiu entregar, se teve um acidente, as ruas ficaram engarrafadas, não quer saber. É para fazer isso todo dia, dê o seu jeito, tá? Então, o nome é administração científica justamente porque o objetivo é tratar com ciência o passo a passo de um processo qualquer. Então, vocês, quando acordam de manhã, vocês vão acordar, vão ao banheiro, escovam seus dentes, fazem as suas necessidades, vão tomar o seu café e vão produzir esse café e o pãozinho ou os biscoitinhos da maneira que vocês gostam. Se vocês são pessoas metódicas, vocês já têm o tempo e movimento de cada uma das coisas que vocês fazem. A xícara tem que estar em determinado lugar, o café tem que estar no lugar. Se vocês perderem tempo procurando, já era. Entende? Então, o ideal é que o café esteja no mesmo lugar sempre, o açúcar e o adoçante estejam no mesmo lugar sempre, o pãozinho ou o biscoito que vocês vão comer esteja no mesmo lugar sempre, para vocês não perderem tempo procurando. É igualzinho na indústria. Não tem diferença. Tá? Tranquilo, pessoal? Muito rápido. Tranquilo, sir. Tranquilo. Tá. Tá, e aí, qual é o objetivo disso? Bom, pessoal, o objetivo disso é, para o patrão, mais grana, tá? Mais prosperidade. E para o funcionário, mais prosperidade também. Só que é mais prosperidade para os que estão podendo trabalhar. Porque para aquela outra massa inteira que foi eliminada, não tem trabalho, tá? Vou contar uma outra coisa para vocês, que eu gosto de contar sempre isso e as pessoas não sabem. Várias palavras do português vêm do francês. Nosso idioma mãe, lá no começo da colonização, era o francês, porque quando Dom João VI veio para o Brasil, ele trouxe junto uma missão francesa. Então nós temos muita influência francesa em várias das nossas palavras em português. Garagem, por exemplo, é garage em francês, tá? Abajur é uma palavra em francês, que aqui virou abajur, mas a pronúncia é igual. Uma outra palavra é sabotagem. Sabotagem? Porque sabotagem vem de uma palavra em francês chamada sabot. Sabor é S-A-B-O-T, sabot. A gente não pronuncia o T, é mudo, tá? Sabot em francês significa tamanco. Tá? Tamanco tem a ver com sabotagem? Já explico. Como esses operários se sentiam explorados, não sei se vocês sabem, mas um calçado que era comum na época, durante todos os 1800 e até mais ou menos 1940, era o tamanco de madeira, esse que as mulheres costumam usar, tá? Com uma tira de couro por cima. Por quê? Porque é um calçado barato de fazer, tem a vantagem de não molhar o pé do operário e, como tem um couro em cima, se cair alguma coisa quente, não queima o pé. Eles pegavam esses tamancos, os sabots, e atiravam nas máquinas para arrebentar as engrenagens das máquinas, que era uma forma de mostrar para eles que, olha, nós somos necessários, vocês não estão dando a devida atenção. O ato de jogar o tamanco nas máquinas passou a ser chamado de sabotagem. Sabotagem, toda a terminação AGE em francês, vira em português agem. Então, por isso, sabotagem. Sabiam disso? Aula de introdução também é cultura. Bom, na primeira fase, a obra do Taylor tem 3 fases diferentes, tá? Na primeira fase, o problema do ataque dos problemas dos salários. O que é isso? Ele considerava o homem como alguém que só trabalhava porque queria dinheiro, que não havia satisfação no ato de trabalhar. Como isso? Eu trabalho porque preciso, não porque goste. O trabalho não me traz prazer. Esse conceito se chama homo economicus, é latim. Homo economicus é o homem econômico. Trabalho porque ganho. E aí ele entendia que, de um modo geral, os homens eram vagabundos por natureza. E eu precisava ter os melhores, treiná-los da melhor forma possível para que eles rendessem o máximo possível. E que, graças a esse
salário que passou então a ser justo na cabeça do Taylor, ele poderia começar a pensar em ter a sua própria casa, em construir o lar para a sua família. Para isso, ele fez com que alguns poucos ficassem, fossem treinados e trabalhassem. E o tempo todo ele mudava o processo sempre que ele percebia uma possibilidade de melhorar. Uma das grandes conclusões dele é de que não adianta exaurir o homem, porque ele vai ter menos tempo de produtividade. Então, quanto mais eu conseguir fazer esse camarada produzir por dia, no final de 5 dias, no caso lá daquela época eram 7 dias, eles trabalhavam todos os dias, melhor. Aliás, uma curiosidade para vocês, tá? Vários países no mundo não têm férias. Um deles é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, a pessoa tem 1 dia de férias por mês. Não tem folga, é férias. E no final de 12 meses, ele tem 12 dias de férias. Nos Estados Unidos, as pessoas quando saem de férias, elas não ganham. Elas só ganham se trabalham. Então é por isso que é comum eles só tirarem 15 dias de férias, porque naqueles 15 dias eles economizaram a grana durante os meses anteriores e vão viajar. Naqueles 15 dias entra zero de reais, de dólares na conta deles. Então eles são rápidos e têm medo também de não serem mais necessários quando vão voltar. Então eles tiram no máximo 15 dias, que é para não dar tempo do patrão sentir que eles não eram necessários. Na segunda fase, eu passo a entender que eu preciso definir alguns princípios da administração para que cada vez mais os gestores também trabalhem melhor. A gente já vai ver esses princípios já já. E a terceira fase é quando toda uma série de empresas industriais já passaram a adotar os princípios do Taylor, da administração científica, e passou a se entender autoridade e responsabilidade. O que é autoridade e o que é responsabilidade? Responsabilidade eu tenho como líder, como chefe, tá? Eu delego para os meus subordinados a autoridade. Se aquele meu subordinado errar, a responsabilidade é minha, porque eu deleguei para alguém, não cuidei e aquela pessoa errou. Então eu sou culpado pelos erros dele. E esse critério era muito importante, porque tinha que fazer com que todo mundo fosse cúmplice, ou seja, não deixasse a coisa desandar e botar, a culpa é dele, que eu não posso ser responsabilizado por isso. Pode, se você é o chefe, e esse conceito vale até hoje, tá? Se eu sou alguém que dá uma tarefa para alguém, eu sou responsável por ele. Os pais de vocês são responsáveis pelos atos de vocês. Eles dão a autoridade de vocês saírem, irem lá se divertir com os amigos, irem para um shopping e tal, mas se vocês fizerem alguma coisa errada, eles são os responsáveis por vocês. Dentro da organização racional do trabalho, o mais importante para o Taylor era eliminar possíveis coisas que eram chutes, não tinham base científica, não tinha uma coleta de dados. No primeiro dia de aula eu citei para vocês, o que é melhor, eu assar com papel alumínio brilhante para cima ou papel alumínio brilhante para baixo? Pois é, não faz diferença. Tanto faz você botar o brilho para cima ou o brilho para baixo, que o tempo de assar é o mesmo e o assado fica igual. Mas como é que se fez vários testes, com vários fornos diferentes, com várias comidas diferentes, até se chegar à conclusão de que não faz diferença alguma, tá? E assim o Taylor fez com tudo dentro de uma indústria. Ele começou a determinar que todo mundo que fizesse um determinado volume de trabalho iria ganhar X. Se você ultrapassasse aquele volume de trabalho, ia ser X mais Y. E se você fizesse a menos, você ia ser advertido de que se repetisse de novo, você seria eliminado. Quer dizer, tinha que produzir aqui e era lá em cima. E da onde que ele tirou essa média X? Ele pegou os melhores trabalhadores, treinou os melhores trabalhadores e fez uma média do trabalho deles, de tempo e de volume de produção. A partir daquele momento, todo mundo tinha que atingir essa média. Qualquer um que não conseguisse atingir, não podia trabalhar. Tá? Então, ali o conceito de homo econômico, que eu já falei para vocês. O tempo todo procurando racionalizar a forma de produzir, cada vez mais preocupado com os deslocamentos dentro da empresa. Isso é tão válido até hoje, pessoal, que existe hoje é um aplicativo, tá? Antigamente é um aparelhinho que você botava preso no cara. Hoje você baixa um aplicativo no celular, um pedômetro.
você consegue contar quantas passadas o teu funcionário dá dentro da empresa, quantos passos. Por que é preciso medir isso? Porque eu posso chegar à conclusão de que o meu funcionário está se deslocando muito dentro da empresa para buscar coisas para produzir que ele poderia estar produzindo em vez de ficar se deslocando o tempo todo. Então é extremamente importante que essa pessoa se desloque o menos tempo possível, porque toda vez que ele se desloca, ele perde tempo. Este conceito eu apliquei num hospital. O que eu fiz? Vocês já devem ter ido no hospital, sabem que o paciente, quando vem mal de casa, ele entra na emergência. Aí, à medida que ele é estabilizado e precisa internar, ele sai da emergência e vai para o andar. Tá. O pessoal que presta atendimento na emergência é um pessoal que presta atendimento temporário. Eles estão sempre dando os cuidados paliativos para a pessoa estabilizar e poder ir para o andar. Então, eles não têm um grande vínculo com esse paciente. Em compensação, o pessoal da unidade de internação cria um grande vínculo, porque aquele paciente fica alguns dias internado e ele atende não só aquele paciente, como vários outros de vários quartos diferentes. Numa emergência está tudo aberto, eu não preciso abrir e fechar a porta, eu só vou entrando vira a cortina para cá, ou vira a cortina para lá, está tudo no mesmo nível, está fácil. O que eu fiz? Eu tenho pouca gente nos andares trabalhando e eu preciso dos quartos que estão lá. Essa pessoa, toda vez que ela desce de elevador, pega o paciente e sobe de novo, ela perdia quase 15 minutos. Depois, em qualquer hospital é a mesma coisa, ela perde mais 20 minutos fazendo a entrada do paciente no andar. O que é dar a entrada? Explicar a ele as coisas, ver quais são as medicações que ele necessita, marcar os exames, botar tudo dentro do sistema, isso dá 20 minutos, eu já medi, tá? Ora, então era 15 de tempo perdido entre subir e descer de elevador e pegar o paciente lá na unidade, no pronto-socorro e depois botar ele dentro do quarto. O que eu eliminei? Esses 15 minutos. Assim que o quarto ficava livre, o pessoal da unidade avisava a emergência e os técnicos da emergência levavam o paciente. Puxa, os outros técnicos lá, eles se puxavam um pouquinho mais, mas era fácil de se puxar porque estava todo mundo já medicado e não tinha quartos fechados, eles conseguiam ver se alguém piorava, ele estava ali na frente. Ele levava, entregava o paciente para o camarada do andar e o camarada do andar passava a perder tempo só naqueles 20 minutos, ele deixou de perder 15. Puxa, mas bota na cabeça de vocês que o pessoal de hospital trabalha 6 horas por dia. Se ele receber 4 pacientes naquele dia, ele já perdeu 1 hora. Porque 4 pacientes dá 30 minutos, 60 minutos de subida e descida, buscando na emergência. Para quem trabalha 6 horas, 1 hora perdida, é muito tempo. Então ele passou só a perder 20 minutos por paciente. Aí passou a ser rentável. Entende? Então vocês podem fazer isso também na vida de vocês. Comecem a olhar os processos que vocês têm no dia a dia e comecem a pensar uma forma melhor de produzir na hora de estudar. Poxa, eu vou estudar matemática, básico, eu tenho que ter folhas de rascunho e tem que ter um material na minha frente e de repente o computador se eu vou ver algum tutorial, tá? Eu não posso toda hora ter que levantar para pegar um lápis, uma borracha, não é, toda vez que eu faço isso eu me desconcentro. E aí eu levo até 20 minutos para me concentrar de novo e recomeçar. Se eu estou estudando, eu tenho que estar num local silencioso. Porque toda vez que alguém entra no local onde eu estou estudando, isso é estudo, tá, pessoal? Não é Sérgio que está falando. Se eu estou num local concentrado e entra alguém só para me dar um oi, e eu vou responder por educação um oi, eu levo até 20 minutos para voltar a me concentrar de novo. Isso acontece com vocês? De vocês perderem a concentração? Sim. Sim. É por isso, tá? Alguém estudou e percebeu que isso atrapalha a produtividade. Eu já comentei com vocês que um dos lugares que foi feito estudo, para variar, eu vou citar de novo o hospital, o pessoal que faz laudo de raio-x, tomografia, toda vez que alguém passa e dá um oi, doutor, oi, fulano, já era, a pessoa tem que voltar de novo a analisar aquelas imagens, tá? E isso é tão grave que resolveram usar a inteligência artificial para analisar imagens. Então, já comentei com vocês também no primeiro dia, o radiologista é uma especialidade da medicina que está em extinção, vai acabar. Por que isso? Porque hoje eu preciso de uns pouquíssimos radiologistas e o resto tudo é feito por análise de inteligência artificial. Ela compara a imagem com as outras já existentes e os laudos que já foram feitos e diz é tal coisa. Quando o sistema tem alguma dúvida, aí ela joga para o ser humano vai lá, isso aqui é tal coisa. E aí ele insere aquela informação. Aquela imagem, se bater de novo, já não vai mais precisar do ser humano, vai ser o sistema que vai fazer.
todos nós, quando pedimos qualquer coisa ou falamos na internet qualquer coisa, existe uma série de especialistas no Google, chama ele lá. Eu tenho uma série de especialistas ouvindo as gravações para ver que pergunta aquela que a pessoa está fazendo para o computador, que o computador não está conseguindo entender, os robôs. Como isso? Porque de repente você fala uma determinada expressão que não está ainda no vocabulário do robô. Aí o ser humano interage com aquele ser humano, dá as respostas como se fosse robô, mas na verdade é um ser humano, e insere aquela experiência para dentro do robô. Então no futuro, se houver a mesma pergunta, resolve o problema. Tá? Dá um segundinho só, pessoal. Quanto mais especializado ficar este operário, lembre-se, especializado naquela tarefa burra, tá? Mais ele vai trabalhar, mais ele produzir, e cada vez mais eu preciso de menos gente fazendo. E quanto mais especializado, menos fatigado ele vai ficar, porque ele vai se cansar menos, ele vai ficar fazendo menos movimentos repetitivos. Ele ensinou até as pessoas a se abaixarem. É uma pena que a gente não tem aula presencial, que eu iria mostrar para vocês o que é o levantar e se abaixar da maneira correta, que já foi aplicado por Taylor já naquela época. Bom, já falei sofrimento e tal, não vou me repetir com vocês. Aqui eu já falei também. Um exemplo de Homo Econômicos. Isso aqui é do livro dele, tá? Se alguém tiver interesse no livro dele, eu tenho em PDF, é pequenininho. Na Simon's Rolling Machine Company, Taylor tentou impedir a socialização do comportamento, colocando moças sentadas e inspecionando os rolamentos das esferas das bicicletas, tão longe umas das outras, que elas não poderiam conversar convenientemente quando estivesse trabalhando. Esse processo de individualizar cada trabalhador poderia, de acordo com Taylor, dar aos operários o que eles em suma mais precisavam, altos salários. Ou seja, não é para você perder tempo conversando sobre bobagem com o teu colega, é para você trabalhar, tá? As condições de trabalho vão influenciar na tua produtividade. Então ele dava condições melhores, ferramentas melhores e espaço melhor, porque ele não estava preocupado, e isso é extremamente importante vocês entenderem. Ele não estava preocupado com o operário. A preocupação dele era fazer com que o operário produzisse cada vez mais e mais, tá? As máquinas, já falei para vocês, foram padronizadas. E aí, o exemplo de melhoria, tá? Real, isso é um dos filmezinhos que vocês viram. O número de trabalhadores do pátio foi reduzido de entre 400 e 600 para 140 trabalhadores. A quantidade média de toneladas que cada homem manejava por dia aumentou de 16 para 59, ou seja, peguei os melhores homens e os treinei. O custo de manipulação por tonelada diminuiu de 7,2 cents para 3,3 cents, menos da metade. O custo, incluindo os gastos com escritório, pau de ferramentas, salários pagos aos contramestres, funcionários e aos homens que estudavam tempo e movimento, permitiu um aumento de salário de 1,15 para 1,88. Puxa, Sérgio, você está dizendo então que o operário saiu de ganhar 1,15 para 1,88? Sim. Aqueles que restaram, que foram treinados e que tinham o biotipo, ou seja, o corpo e a força física necessária, passavam a ganhar muito mais. E os demais? Zero. Puxa, quer dizer então que também foi uma época de muita miséria? Sim. Então, Taylor não foi bonzinho, a administração científica não foi boazinha com o ser humano, ela foi boazinha com os donos das empresas. E é assim até hoje, tá, pessoal? Até hoje, as empresas contratam consultores para fazerem a gente trabalhar mais, mais e mais para dar mais lucro para os caras. Tá? E eles não repassam esses lucros todos para a gente. O problema do Taylor só é que ele criou um negócio chamado supervisão funcional. Qual é o problema? Para cada tipo de tarefa que a pessoa fazia,
havia um chefe diferente, porque ele também achava que os chefes eram pessoas burras, limitadas, e que só poderiam comandar um tipo de atividade. Então, se eu era contratado para transportar algodão, eu durante uma semana transportava algodão, tá? E tinha um cartãozinho quando eu chegava lá no escaninho que me dizia qual era a minha meta do dia e como eu deveria fazer aquela atividade. E eu tinha que seguir aquele cartãozinho direitinho. Na outra semana, em vez de carregar algodão, eles poderiam determinar que eu carregasse pelota de ferro. Bom, aí tem um cartãozinho me dizendo como eu devia carregar, só que cada vez que eu tinha uma atividade nova, eu tinha um chefe novo. Puxa, qual é o problema disso? Eu não sei mais a quem eu devo me reportar quando eu tenho algum problema, porque eu tenho chefe demais, tá? Esse problema foi consertado na teoria seguinte, que é algo que a gente vai aprender daqui a umas 2 aulas. Mas é só para vocês saberem que a gente não foi feito para ter um monte de chefe azucrinando a vida da gente. Bom, eu falei para vocês que na segunda fase, ah, ele entendeu que era preciso cuidar dessa vadiagem dos operários, porque os homens tendem a ser vadios por natureza. Isso na cabeça deles, tá? Era a verdade da época. Então, ele criou alguns princípios: planejamento, preparo, controle e execução. Eu não posso mais ter improvisação, eu tenho que ter um planejamento prévio, eu tenho que selecionar e treinar os operários, eu tenho que controlar o que eles estão fazendo para ver se está batendo com as metas, e eu tenho que distribuir essas várias tarefas por vários operários diferentes para que ninguém faça uma tarefa maior do que o outro. Por quê? Porque eu não quero ninguém sabendo muito mais do que o outro. Todo mundo tinha que saber um pouquinho só, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Já falei com vocês. Ah, sim. Em relação à gestão. ah, os gestores na cabeça do Taylor diziam o seguinte: ele não deve se preocupar com o dia a dia, com o beabá, ele se deve se preocupar quando alguma coisa não sai no padrão. Então, eles têm que ter um controle diário da produção de cada um dos operários para ir lá em cima desse operário e reclamar. Eu vou parar aqui no Ford e eu quero dar alguns recados para vocês. Vamos lá. Na próxima semana, nós vamos ter a correção dos exercícios, tá? Ah, na próxima semana, vocês têm um exercício para fazer, que é o exercício do Ford e do Fayol, tá? Eu vou explicar o que eu vou fazer agora para vocês. Eu vou dar uma adiantada no Ford para a gente corrigir os exercícios na próxima semana. Eu tenho que entrar numa outra reunião paralela. Eu só vou entrar lá, dar oi e vou continuar com vocês aqui. E vamos terminar no Ford. Bom, eu vou mandar um e-mail depois da nossa aula com o link da gravação. Vou mandar de novo o exercício que também está lá no Moodle. Na semana que vem nós vamos corrigir. Vocês têm que me mandar esse exercício por e-mail. A gente vai corrigir juntos. Teve gente que não mandou, sugiro que o faça, porque senão vai ter problema já nesse trimestre, tá? Eu não recomendo que vocês fiquem em recuperação comigo. As minhas recuperações não são fáceis. Então façam os trabalhos que têm que ser feitos para não dar zebra. O filme do Ford é muito autoexplicativo, mas apesar de ser em inglês, eu vou tentar ajudá-los aqui. E a outra é a próxima atividade, que é o vídeo que vocês vão ter que fazer baseado na teoria da administração científica. Se vocês perceberam, a administração científica é baseada em exercícios repetitivos. Se você tentar fazer alguma coisa diferente daquilo que está previsto, alguém acima de você vai reclamar. Então, vocês podem botar lá fazendo comida de um jeito e alguém reclamando que vocês não deviam fazer comida daquele jeito, que estão varrendo da forma errada, que estão fazendo um exercício, uma determinada atividade numa mesa de um jeito e o chefe queria que fosse de outro e vocês estão fazendo. Ou seja, tem várias ideias diferentes que vocês podem fazer para uh, fazer o vídeo de até 1 minuto falando sobre sobre a administração científica. Deixa eu entrar lá na outra reunião e já vem cá.
Pronto, voltei, pessoal. O Ford é um camarada que tinha uma visão muito diferente para a época, tá? O que que aconteceu? Até os inícios dos anos 1900, ou seja, 1904, havia 100 montadoras de automóveis nos Estados Unidos. E essas montadoras produziam carros. Ai, espera um bocadinho, eu tenho que desligar esse som aqui, senão eu vou enlouquecer. Só um instante. Deixa eu ver se eu acho o som. Que bonitinha, Glaucia. Ela lembra a irmãzinha dela, né? Eu vou enlouquecer com o cara falando no meu ouvido, eu não consigo desligar lá. Bom, pessoal, não dá. Pronto, agora eu consigo. Bom, então o que que aconteceu? O Ford se mancou que pouca gente comprava carro. Por quê? Porque o carro era um produto muito caro, ele tinha um custo alto de produção, pouquíssimas pessoas eram capazes de ter um deles. Para piorar a situação, quando eles quebravam, eles ficavam encostados em algum lugar, eles simplesmente deixavam de funcionar. Puxa, então quer dizer que além de ser muito caro, eu ainda podia investir uma grana enorme num carro que eu não poderia mais usar depois? Sim, isso é um problema sério. O Ford passou então a resolver construir carros que tivessem um custo muito baixo e que dessem garantia de assistência técnica. Então, além de fabricar todas as partes de um carro, ele também criou as concessionárias, essas que nós conhecemos hoje, que eles vendiam ali e consertavam o carro ali. Então, não havia mais o perigo de você comprar um carro que não tivesse conserto. Bom, legal. Com isso, pessoal, ele começou uma nova era em termos de indústria automobilística e o carro mudou o mundo. Apenas uma lembrança para vocês, a matriz energética dos carros no final dos 1800 era matriz elétrica, como eu falei na primeira reunião. A pressão dos donos de poços de petróleo era tão forte em cima do Congresso americano que eles obrigaram as pessoas, as montadoras a usar o combustível fóssil, ou seja, o petróleo, gasolina, tá? Então hoje nós estamos voltando àquele tempo. O Ford fez outras revoluções importantes. Ele, além de ter contratado o Taylor para especializar os seus funcionários e treinar, ele também adotou o salário de $5 a hora. Como o salário de $5 a hora? Eles ganhavam $1. Os operários das fábricas, de modo normal, geral, ganhavam $1 a hora. No momento que eu passei a pagar $5, os vários operários de outras firmas queriam trabalhar para o Ford, não mais para as outras. Óbvio, que duplicou o salário. E os outros empresários estavam loucos da vida com o Ford. Mas por que que ele fez isso? Porque ele era bonzinho? Porque ele estava preocupado com o operário? Não. Porque ele se mancou que por mais que ele tivesse concessionária, por mais que ele oferecesse conserto e assistência técnica para os carros, ia chegar um ponto que ia parar de vender carro. Então, que o ideal é que ele pudesse criar uma gama de consumidores que tivessem acesso a dinheiro e que pudessem comprar o carro. Ou seja, ele transformou os seus operários em futuros consumidores dos carros que eles mesmos produziam, porque eles conseguiam juntar dinheiro. Ah, mas isso era simples? De jeito nenhum, não era simples. Qual era o problema? Muitos desses operários eram imigrantes europeus que vieram parar nos Estados Unidos. E muitos deles eram alcoólatras. Como eles eram alcoólatras, eles acabavam gastando dinheiro com bebida. Então, uma das coisas que o Ford fez foi contratar assistentes sociais para visitar as casas dos operários para ver se eles não estavam gastando dinheiro com álcool. E aí, poder gastar o dinheiro deles no carro no futuro. Tá? No começo ele produziu carros a $825 e já mais adiante, no auge da produção, esse mesmo carro custava $290. Puxa, ele reduziu para caramba o preço, sim, porque o interesse dele era ganhar no volume, tá? Ué, sumiu a minha apresentação aqui. Um bocadinho, sumiu aqui, achei de novo.
algumas coisas que ele fez. A cor do carro só podia ser uma, preta, porque era a cor que secava mais rápido. Quanto mais rápido secasse o carro, mais rápido estava pronto para vender. E mais fácil era de recuperar, evitar retrabalho no futuro, tá? Então, o ideal, o padrão dele era reduzir o máximo o custo de fabricação para poder reduzir o preço de venda, para vender mais, para aumentar o volume de produção, por sua vez, para aumentar a produtividade, que por sua vez reduz. É um ciclo que se autoalimenta, tá? Quanto mais eu aumento a minha produtividade, mais baixo é o meu custo de produção. E então, aqui, ó, estou mostrando para vocês nessa tabelinha aqui embaixo. Em 1909, o carro custava $950 e ele produziu 18 milhões. Em 1920, ou seja, 11 anos depois, o carro já custava $440 e já produzia 1.250.000 carros. Pessoal, eu não vou conseguir continuar com vocês. Esse povo da outra reunião falando aqui no meu ouvido, eu estou enlouquecendo. Eu vou parar aqui, vou continuar do Ford na próxima, vamos corrigir o exercício e vou dar dicas para vocês do vídeo para quem ainda tiver com dúvida. Pode ser? Pode. Pode ser. Pode ser. Obrigado de coração por terem vindo. Vamos continuar desse slide em diante na próxima, tá? E não deixe de fazer o exercício, tá bom? Tá bom. Abração Essa em todos. semana Tá é bom. só os exercícios?